verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e, com base na portaria 158 de 2020, declaro aberta a 21ª sessão ordinária virtual de 19 de abril de 2021. Antes de passarmos para a ordem do dia, gostaria de indagar aos senhores se verificaram as atas da 19ª sessão e 20ª sessão ordinária desta Câmara. Se tem alguma observação a ser feita. Não havendo nenhuma observação, estão aprovadas as atas. Gostaria de indagar à secretária se há resolução para assinatura. Sim, senhor presidente. A conselheira Maria de Lourdes enviou duas resoluções. Processo 969/2018, Vicunha Têxtil S.A., e processo 5229/2018, Vicunha Distribuidora de Produtos Têxteis. O conselheiro Marcos Mota enviou 4 resoluções. Processo 777/2019, Fibra, Comércio e Indústria de Alimentos. Processo 1706/2018, GM5, Indústria e Comércio. 518/2018, Guabi Nutrição e Saúde Animal. E 6026/2017, KSB, Comércio e Construções. É isso. Obrigado, Silvana. Queria agradecer também aos conselheiros pela prontidão em aprontar as resoluções. Passando para a ordem do dia, hoje teremos 4 processos em pauta. De antemão, informo aos senhores que os dois, serão 5, aliás, o processo da José Abraão Otoshi serão sobrestados, tendo em vista o advogado, manifestou interesse em fazer sustentação oral, mas ele submeteu um procedimento cirúrgico e não vai poder comparecer hoje à sessão. Vai pedir para sobrestar. E esta presidência deferiu o pedido da parte. Então, teremos 2 processos. O primeiro processo que anuncia o processo de recurso 1.5258 de 2017, aí 2017, 11.674. Recorrente, CEMEC Construções Eletromecânicas S.A., recorrido Seju. Relator, Dr. Leilson Oliveira Cunha. E teremos também o processo seguinte, processo de recurso 1.5257 de 2017, aí 2017, 11.699, recorrente, CEMEC, recorrido Seju. Relatoria, doutora Maria Lineide Silva e Souza. Eu gostaria de indagar aos seus conselheiros se as matérias são pertinentes e podem ser relatadas em conjunto. Não, tem que ser separado. Pronto, obrigado, doutora Lineide. Então, será um processo por cada vez. Registrar a presença aqui do doutor Vitor Valença e do doutor Enzo, que farão sustentação oral das razões recursais. E também a presença do doutor Biratã Ferreira de Andrade, procurador do Estado. Com a palavra o relator, doutor Leilson Oliveira Cunha. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiras, senhora secretária, advogados aqui presentes, renovo os votos de bom dia. Já passo a adentrar no processo em pauta de número 5258, auto-infração 2017-11674. A acusação fiscal tem como infração a falta de recolhimento de imposto de ICMS decorrente de saída interestadual de mercadoria sem a posição do selo fiscal de trânsito, da diferença lançada entre a alíquota interna e a interestadual. O autuante emitiu documentos fiscais de saídas interestaduais sem o devido registro no sistema de controle da Cefaz, operações também estas não declaradas nas FDs dos destinatários. Ou seja, então, a acusação é de falta de recolhimento, em razão de que a empresa, os destinatários, falta de recolhimento, cobrando a diferença de alíquota, entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, em razão de que essas mercadorias não passaram pelos postos de fronteiras, já que não tem o selo fiscal de trânsito,
e também não foram lançadas nas FDs dos destinatários dessas mercadorias. Isso, o período da infração é de 2012 e 2013. Nas informações complementares, cobrou-se o imposto e multa, essa diferença de alíquota, no valor, respectivamente, no valor de R$ 100.696,69, e aí colocou-se como artigos frigidos 153, 157, 158, os parágrafos 1º, 2º e 3º do decreto 24.569/97, e a penalidade fixada nos termos do artigo 123, 1C, da Lei 12.670/96. Nas informações complementares, as autoridades, o auditor fiscal relatou que, ao analisar as operações de saída interestaduais por meio de notas fiscais eletrônicas, constatou que o contribuinte emitiu 127 notas fiscais de saída, nos exercícios 2012 e 2013, sem o devido registro em qualquer dos sistemas de controle da Secretaria de Trânsito de Mercadoria, da Secretaria da Fazenda, Cometa e Citran, e também o sistema de controle de mercadorias interestaduais, totalizando um montante de R$ 1.659.765,75. Acrescenta que a totalidade das operações se dera na modalidade CIF, não havendo que se aventar, assim, da exclusão de culpabilidade por ausência de nexo entre o emitente da nota fiscal eletrônica e o transportador. Ou seja, aqui a autoridade fiscal faz alusão que, pelo fato de a empresa emitente das notas fiscais ter contratado sob modalidade CIF, a responsabilidade do transporte passa a ser dela. Aduz que tais notas fiscais não foram registradas nas FDs dos destinatários, conforme consulta a tabela FD-EDM da Célula de Laboratório Fiscal da Secretaria da Fazenda, afirmando que não há provas de que estas mercadorias saíram do estado do Ceará, restando por ser cobrado o valor do ICMS calculado pela diferença entre as alíquotas internas e interestaduais aplicáveis à operação. Ao final, discorre ainda que intimou o contribuinte, com fim de se apresentar justificativas para as divergências detectadas na auditoria fiscal, e, decorrido o prazo regulamentar, o contribuinte permaneceu silente. Interposta a impugnação, a autoridade julgadora afastou os argumentos de ilegitimidade passiva do sócio, decadência parcial e também de mérito trazidos pela autuada. Decidiu pela procedência da autuação, aduzindo falta de recolhimento concernente à diferença entre a alíquota interna das operações interestaduais de saídas acobertadas por documentos fiscais, os quais não foram objeto de selagem e nem do registro na FD pelos destinatários. Resignado com a decisão monocrática, a autuada opõe tempestivo recurso ordinário, em que, de forma sucinta, alega preliminar de decadência parcial para o período compreendido entre janeiro e junho de 2012, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, preliminar de nulidade em razão de metodologia inapropriada para a comprovação da infração, uma vez que o não registro na FD do destinatário decorre de vendas a construtoras e, por não serem contribuintes do ICMS, não possui cadastro nos fixos estaduais. Nesse aspecto, eu já adianto aos colegas que os destinatários, a minoria é que se trata de construtora, Fiz uma consulta nas notas fiscais e são poucas as operações com construtoras, a maioria são operações outras que não construtoras. E dessas operações, todas interestaduais, apenas 3
desses contribuintes, desses adquirentes, não possuem inscrição estadual. Todos os demais, as operações, todos os contribuintes possuíam inscrição estadual, inclusive as construtoras. Ressalta que, para facilitar o julgamento, a empresa juntará aos autos conhecimento de transportes referente às operações, comprovando cabalmente as saídas desconsideradas pelo fisco. Nesse aspecto, já também relato que a empresa não apresentou tais conhecimentos de transportes. Impossibilidade de aplicação da multa por falta de selo nas operações interestaduais de saída. Aqui, a recorrente aduz que a autuação é como se fosse por falta de selo nas operações de saída. Por isso que não existe a possibilidade de aplicação de multa nesse sentido após aquela alteração ocorrida em 2018, eu acho. Reenquadramento da penalidade, é pública também, pelo reenquadramento da penalidade previsto no artigo 123.1d da Lei 2.670/96, e aduz que, no presente caso, todas as notas que geraram as cobranças do ICMS estão devidamente escrituradas, reenquadramento que se requer em conformidade com o artigo 112, inciso 4 do CTN, que inclusive é a mais específica e é indicada pelo auditor fiscal. Eu creio que este argumento aqui, como houve também uma outra autuação, eu acho que esse argumento aqui se aduz à autuação da falta de escritura, da questão, acho que é de não selagem de operações de entrada, né? Já que ele aduz que essas notas fiscais estariam devidamente escrituradas. Também, ao final, requer o reconhecimento da decadência parcial, nulidade pela imprestabilidade da metodologia, improcedência por não existir penalidade para a saída sem nota fiscal, e reenquadramento da multa para aquela tipificada no artigo 123.1d da Lei 2.670/96. Eu vou falar aqui, em resumo, a manifestação da assessoria processual tributária, deixando para que a Procuradoria explore as argumentações contidas na peça. Mas a assessoria processual tributária se manifestou pela improcedência, deduzindo termos pontuados pelo agente fisco nas informações complementares, os dispositivos infringidos, se amoldaria ao descumprimento de obrigação acessória de falta de selagem, né? E também acrescenta que o simples fato de estar sem a comprovação de saída, em razão da ausência do selo de controle de trânsito, não comprova o não recolhimento do imposto e que a ausência de registro nas FDs dos destinatários não é prova suficiente para a comprovação de que as mercadorias não saíram desses estados, ou que não foi recolhido imposto devido relativo às mencionadas operações. Presidente, esse, em síntese, é o resumo, o relatório desse auto de infração. Obrigado, doutor Neils. Passo a palavra para o diretor Andrade. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, os advogados da empresa aqui presentes. Aqui eu estou visualizando o doutor Victor Valença, mas parece que tem o doutor Enzo também, né? Doutor Enzo Santos. Pois bem, acho que o doutor Leilson, aí como relator, ele de forma objetiva conseguiu pontuar e, assim, colocar de forma bem objetiva os contornos da autuação fiscal, do julgamento e do parecer. E certamente, assim, que algumas reflexões terão que emergir desta autuação fiscal. Por que eu digo reflexões? Porque, assim, não é uma autuação comum, que a gente comumente veja nos nossos julgamentos, né? E muitas vezes, quando você tem uma ação, uma autuação fiscal um pouco diferente das rotinas, né? Digamos assim, daquelas tradicionalmente conhecidas, às vezes a gente
é levado a refletir, a pensar na metodologia, se está correta, se não é, e tudo mais. Então, eu creio que tenha sido isso, inclusive, que tenha levado o parecer da assessoria a se expressar no sentido de que a autuação estaria confusa. E, nesse ponto, eu entendo que não. Não é? Porque, veja bem, eu entendo que o fiscal elegeu parâmetros dentro daquilo que ele entendia como válido para, assim, proceder à autuação por falta de recolhimento do ICMS. Então, não é que a autuação esteja confusa. Na verdade, foram os parâmetros do fiscal autuante, que, inclusive, conseguindo bem que é falta de recolhimento, não é ausência, porque uma das questões que foi, inclusive, utilizada no parecer é de que os fundamentos e procedimentos não se coadunam com os fatos demonstrados, né? Já que isso aí estaria mais por uma autuação, por descumprimento de obrigação acessória. Eu entendo que não, o objetivo do fiscal não foi autuar por descumprimento de obrigação acessória. Caso assim fosse, estaria, claro, logo no início do auto de infração, que seria a ausência de selo, que aí sim seria pela improcedência, tendo em vista que foi na saída, mas não. Ele deixou claro que é falta de recolhimento do imposto. E ele entendeu, e aí ele utilizou dos critérios que ele entendeu que seriam válidos para poder chegar a essa conclusão. Ou seja, não houve qualquer registro de saída dessas mercadorias no sistema corporativo da Cefaz, né, não há qualquer registro. E também a ausência de registro na FD dos destinatários. Nesse ponto, foi muito importante a observação do Dr. Leilson, porque era algo que eu estava assim, um pouco reflexivo em relação à questão da alegação da parte de que as empresas se tratavam de construtoras, né? Empresas de construção civil. E aí, até que ponto essas empresas estariam realmente obrigadas a ter esse registro e essa escrituração? Isso aí foi um ponto assim que realmente me levou a pensar e até indagar do relator nesse aspecto, mas assim, ele já antecipa nesse ponto, dizendo assim, na verdade, eu tive o cuidado de analisar esse aspecto e verifico que, na verdade, a grande maioria, na verdade, possui inscrição estadual, né? E dessas, poucas são realmente as empresas de construção civil. Então, assim, é um argumento, a nosso ver, que já desmorona a partir do momento que não se pode falar nessa falta de obrigação de registro, de escrituração, né, dessas notas fiscais. Então, assim, nós temos notas fiscais eletrônicas em que não houve qualquer registro de saída. Ao mesmo tempo, você tem a ausência de registro no FD do destinatário. E aí vem uma outra reflexão. Mas aqui nós estaríamos, então, falando de internamento? Não. Embora isso possa até ter uma certa conotação, mas eu entendo que a questão do internamento, a simulação, digamos assim, né, porque até ainda existe essa tipificação legal da simulação, ela tem um componente aí do dolo, que até a legislação tornou essa comprovação até mais rigorosa, porque, assim, você estaria realmente, digamos assim, criando artifícios para enganar o fisco, né? Que é diferente do caso aqui, porque você, na verdade, você omitiu uma informação, não tem registros daquilo ali, o fiscal está cobrando o imposto devido, mas ele não está ali alegando, não está afirmando que se trata de uma simulação, né? Porque a simulação tem esse componente a mais, né? De você criar uma situação, falsear uma situação, no sentido de que aquela situação criada, ela realmente possa ludibriar o fisco. Então,
não há esse componente desse dolo, desse aspecto aí que o fiscal teria que comprovar. Então, assim, e aí vem a questão assim, até que, e por que não? Se essas mercadorias não têm seu registro, e aí eu digo o seguinte, o fato do não existir a penalidade para a saída da mercadoria, a ausência do registro, isso não significa afirmar que esse registro ele continua sendo um instrumento de controle do fisco. Então, o fisco ele tem que trabalhar com os parâmetros que eles estão à disposição. Quais são esses parâmetros? Os registros de entrada, registro de saída, sim, embora a gente não fale mais na questão da penalidade, mas existe esse controle ainda, ele não deixou de existir, e aí ele vai trabalhar com outros sistemas, outras comparações, outras análises, e a outra análise seria, sim, a questão do registro na FD do destinatário. Então, ele teve esse cuidado. Então, porque todas essas operações, nenhuma delas estava na escrituração fiscal do destinatário. Né? E aí, outro ponto importante é que a empresa, ela adentrando méritos, não, de fato, isso aí, nós temos como demonstrar isso através do conhecimento de transporte, e era outra indagação que eu iria fazer ao relator, né, já que eu não tinha visualizado esse conhecimento de transporte, mas o relator já antecipou que não tem, se existia a responsabilidade da própria empresa, né, nesse conhecimento de transporte, caberia ela, inclusive, trazer esse conhecimento de transporte. E também não trouxe. Então, assim, são vários elementos que nós não podemos descartar, e, assim, o trabalho, muitas vezes você não tem, nesse tipo de ação fiscal, você não tem aquela prova, né, exata, aquela categórica da infração, mas você tem uma série de elementos que a gente chama de prova indiciária, né, que a prova indiciária, sim, porque mas são indícios. Mas a partir do momento que você reúne vários indícios, você pode constituir uma prova indiciária. Ou seja, se eu tenho várias provas, vários indícios, e aqueles indícios eles se encaixam, eles concorrem para uma convicção do julgador, eu posso sim, a partir dali, concluir que aquele fato ocorreu. E cabe também a parte, nesse tocante, não só ficar de braços cruzados, mas também trazer algum elemento que nos revele que realmente aquilo ali saiu. E, assim, a parte, eu até gostaria de ouvir, nesse tocante, a parte, né, e a gente pode, dependendo do que a parte trouxer, a gente pode até mudar de entendimento, já afirmando que, nesse momento, sou contrário ao entendimento do parecer constante dos autos, porque eu acho que tem elementos nos autos que pode levar à conclusão, realmente, da infração, mas, assim, gostaria de ouvir a parte, já que a própria advogada aí, a própria empresa, ela traz no seu recurso que traria esses conhecimentos, né, e não esses conhecimentos não vieram aos autos, conhecimento de transporte. Então, assim, senhor presidente, senhores conselheiros, são essas minhas considerações iniciais, né? Vamos ouvir aí atentamente também o que a parte tem a colocar em seu prol. E, por hora, eu realmente discordo aqui dos termos, até porque os termos aqui, como eu disse aqui, confuso, não entendo que o auto está confuso, são elementos, são critérios que o fiscal, agente fiscal adotou, você pode até discordar desses critérios, ou entender que eles são inválidos para comprovar, mas não dizer que são confusos, não entendo que não, né? E, a meu ver, nós temos aqui elementos, sim, para poder demonstrar uma falta de recolhimento. A gente que não está tratando de ausência de selo fiscal na saída, a gente não está tratando aqui de simulação, tá? Então, são essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado. Obrigado, Biratã. Dando seguimento ao processo, passo a palavra ao advogado da parte, doutor Vitor Valença. Obrigado, presidente. Questiono apenas se é possível compartilhar na tela os memoriais, presidente. Sim, doutor Vitor, o senhor pode compartilhar. Obrigado.
Vocês estão vendo, senhores conselheiros? Sim, estamos. Perfeito. Sim, estou ouvindo. Desculpa, não entendi. Sim, está visível. Se eu querer, pode aumentar só o tamanho da letra, um pouco só. Ou então, né? Deixa eu tentar ampliar aqui, só assim. Melhorou. Pronto. Bom, bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, senhor procurador do Estado, doutor Biratã, doutora Silvana. Estamos aqui hoje representando a Autuado, SEMEC Construções Eletromecânicas, e inicialmente eu vou listar os detalhes da acusação fiscal, porque eles são importantes, ao nosso ver, para que a gente perceba desde já algumas inconsistências, né, que nos levarão a concluir ao final pela sua improcedência. O período autuado é janeiro de 2012 a dezembro de 2013, né, e a data da lavratura é julho de 2017. Os artigos infringidos são 153, 157 e 158 do regulamento, que trata da obrigatoriedade de aposição do selo fiscal de trânsito na saída interestadual de mercadorias. Já a penalidade aplicada é aquela do artigo 123.1c, né, que trata da falta de pagamento do imposto nos prazos regulamentares. O relato da infração, por sua vez, fala do lançamento da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do imposto, dando a entender que a acusação, na verdade, é de simulação de saída interestadual com internamento da mercadoria no território cearense. Por sua vez, as informações complementares afirmam que a contribuinte emitiu 127 notas fiscais eletrônicas em saídas interestaduais, sem o registro nos sistemas de trânsito da Cefaz, ou seja, ausência de selo. Pois bem, essa breve explanação dos detalhes do auto, né, já serve de introdução para que a gente perceba que ele foi construído com a devida vênia de forma um pouco obscura e contraditória, né, dificultando o direito de defesa do contribuinte. Veja-se que os artigos infringidos, conforme mencionei há pouco, eles tratam da obrigatoriedade de aposição do selo fiscal de trânsito nas saídas interestaduais. Em outras palavras, nessa parte, o auto afirma que o contribuinte promoveu saídas interestaduais sem a aposição do selo. Passando para o relato da infração, a acusação fiscal é de que não houve saída interestadual, mas sim o internamento da mercadoria. Né? E aí, ou o fiscal acusa o contribuinte de promover saídas interestaduais sem o selo, ou o internamento das mercadorias no território cearense. Os dois, ao mesmo tempo, por uma questão lógica, não é possível. Né? E essa contraditoriedade é perceptível, inclusive, na leitura da impugnação e do recurso do contribuinte, onde ele é obrigado a se defender das duas acusações, sem saber ao certo qual ao auto se referia. Então, ele abriu o tópico para atacar a metodologia de verificação do internamento, só para logo depois defender a extinção da penalidade pela falta de selo fiscal de saída. Né? Corroborando com essa percepção de confusão do auto, o ilustre assessor tributário afirmou no parecer, né? Eu peço licença para abrir aspas. Essa sinopse se faz necessária para chegarmos ao entendimento de que a presente infração não merece prosperar, pois mostra-se confusa e com fundamentos e procedimentos que não se coadunam aos fatos demonstrados. Se não, vejamos, fecha aspas. Então, a primeira, se não uma das principais razões pela qual pedimos a improcedência hoje é pela confusão e contradição, discordando um pouco do ilustre procurador, né, mas pela confusão e contradição da autuação, que nesses termos não prospera sem prejudicar o direito de defesa do contribuinte e o dever de coerência dos atos da administração. Pois bem, passando para o mérito em si, baixando um pouco aqui, vamos nos concentrar em defender a acusação de internamento, já que é pacífico na jurisprudência do CONAT, que a extinção da penalidade por falta de aposição do selo de saída retroage a fatos pretéritos, né, nos termos do artigo 106. E, para justificar a acusação de internamento da mercadoria, o auto se baseia em dois supostos indícios, né?
que seria a falta de registro no sistema de trânsito e a ausência de escrituração das notas na FD do destinatário. Quanto à falta de registro da nota no sistema de trânsito, o artigo 158, parágrafo 2º do regulamento, expressamente afirma que não é suficiente para que se considere uma simulação de saída interestadual. E esse é o mesmo entendimento desta douta segunda Câmara, que em pelo menos 2 casos recentes, e eu consigo citar aqui as resoluções de 203 e 212 de 2019, né, afastou essa falta de selo como prova para justificar uma acusação fiscal de internamento. E aí restaria, então, a segunda prova, né, que seria a utilizada pelo fiscal, né, que é a ausência do registro dessas notas na FD dos destinatários. E existem algumas razões pelas quais esse indício por si só não comprova nada, né? Entre eles, o fato citado de que alguns, né, dos destinatários são construtores e, como não contribuintes, não são obrigados a FD. Ainda que não seja a maior parte, mostra como a metodologia por si só, como único indício, não pode sobreviver, né? E reconhecendo essa inexistência de força probatória da FD dos destinatários, o parecer da assessoria processual, que eu vou citar mais uma vez, foi no seguinte sentido, pedindo licença para abrir aspas. Imperioso ressaltar que a ausência de registro na FD dos destinatários não é prova suficiente para a comprovação de que as mercadorias não saíram deste estado ou que não foi recolhido o imposto devido relativo às mencionadas operações. Motivo pelo qual entendo que a presente acusação não procede ante a precariedade das provas acostadas aos autos. Então, fica evidente a ausência de prova minimamente robusta de que houve simulação por parte do contribuinte. Trata-se de mera suposição, sem indícios fortes, ao nosso ver. Né? E eu faço menção aqui a um julgado da outra terceira Câmara, baixando aqui, que exemplifica qual seria uma prova cabal de internamento. Né? Nos dizeres dele, seria aquela obtida por uma fiscalização momentânea de trânsito, no momento em que o internamento estivesse ocorrendo, o que não é o nosso caso aqui. Mera presunção, segundo eles, não gera certeza quanto à infração imputada. Então, por ausência de provas válidas da acusação fiscal, nós pedimos, mais uma vez, a improcedência da autuação. E aí chegamos ao terceiro motivo pelo qual o auto não merece prosperar, né? Reforçando o que falamos há pouco sobre a questão de a FD por si só, a FD dos destinatários por si só não poder ser utilizada sozinha como prova de internamento. Né? O contribuinte, ele juntou vários documentos probatórios de que não existiu saída interna dessas mercadorias. Antes de começar a falar dessas provas, né, eu peço licença para pedir 1000 desculpas aos outros conselheiros, porque o que aconteceu foi que só conseguimos juntá-las aos autos na sexta-feira passada. Nós tentamos muito com o setor de protocolo para que eles juntassem aos autos antes da sessão, mas infelizmente eles falaram que não seria possível. O que aconteceu foi por um erro de comunicação interna, o e-mail com esses esclarecimentos ficou muito tempo perdido e só foi recuperado recentemente. Então, pedimos desculpas sinceras, né? Foi mencionado o fato de que apresentamos no recurso, né, a afirmação de que íamos juntar o CTS, não foi juntado, mas não alegamos isso em vão, nós realmente tínhamos a intenção de juntar, mas teve uma falha realmente de comunicação interna, que eu peço desculpas mais uma vez, e acabamos só juntando, de fato, na sexta-feira passada. Mas, em observância à verdade material, eu pugno desde já, né, para que essa douta Câmara considere no julgamento hoje. E aí, nos memoriais, para ilustrar de forma mais fácil, eu menciono, a título exemplificativo, a nota fiscal 8335, que é listada na folha 21 do auto como uma das 127 notas autuadas. E aqui eu até grifo, né, ela foi emitida em 14 de maio de 2012, com destino à Zona Franca, e no dia 15, já após a emissão, o cliente enviou um e-mail cancelando o pedido. Nós notamos um e-mail também mostrando o pedido de cancelamento. Por esse motivo, no dia 16, a empresa emitiu a nota fiscal 8373, que também juntamos aos autos e colocamos aqui nos memoriais, com o mesmo valor da operação,
registrando a entrada das mercadorias para anular a operação anterior, que foi cancelada a pedido do contribuinte, mostrando que não houve, a pedido do cliente, desculpa, mostrando que de fato não houve a saída interna dessa mercadoria. Então, esse é só um exemplo, né? Outras provas que juntamos foram canhotos dos DANFs devidamente assinados pelo destinatário, nota fiscal de remessa emitida pelo fornecedor em outro estado, nas vendas à ordem, conhecimentos de transporte emitidos por transportadores independentes, diversas outras operações canceladas e anuladas através de nota fiscal de entrada. Juntamos, de fato, um grande conjunto probatório de que, de fato, não houve o internamento dessas mercadorias. Então, pedindo mais uma vez desculpas, caso os doutos conselheiros optem por não declarar a improcedência da autuação, né, por contradição e ausência de provas, em homenagem à verdade material e ao controle de legalidade, nós pediríamos que fosse dada oportunidade de análise, né, dessa documentação através de perícia. Enfim, o contribuinte está à disposição para juntar o que for necessário, mas nós já entendemos que já juntamos todas as provas de que não houve realmente o internamento. Seria só questão realmente de o setor de protocolo da Cefaz juntar os autos e eles poderem ser analisados, para que, na nossa opinião, seja proferido um laudo pericial atestando o que nós estamos afirmando aqui. E, partindo agora para os pedidos alternativos, né, o primeiro deles é o reconhecimento da decadência, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º. Né, o contribuinte juntou a impugnação, a FD e os comprovantes de pagamento de ICMS do período, e a jurisprudência da STJ e da outra Câmara Superior do CONAT se consolidou no sentido de que, havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, os 5 anos do prazo decadencial são contados a partir dos fatos geradores. Então, desse modo, como a lavratura do auto ocorreu em julho de 2017, o período de janeiro a junho de 2012 estaria fulminado pela decadência, né? E, por fim, nós pedimos o reenquadramento da penalidade do artigo 123.1c, 100% do valor do imposto, para aquela mais benéfica do artigo 123.1d, que trata da falta de recolhimento quando a escrituração estiver regular. No caso, o próprio fiscal reconheceu que a escrituração do contribuinte estava regular quando afirmou, abre aspas, todos os dados para o levantamento contábil fiscais, ora apresentados, foram extraídos de informações fornecidas pelo contribuinte, que prontamente atendeu a todas as solicitações. Né? E a jurisprudência da Câmara Superior já se consolidou no sentido de que, quando as operações e o valor do imposto cobrado puderem ser conhecidos a partir de informações prestadas pelo contribuinte no sistema da Cefaz, o artigo 123.1d passa a ser aplicável ao caso. Bom, senhores conselheiros, por todo exposto, a gente pede a improcedência integral do auto, seja por contradição e falta de clareza, seja por ausência de provas, né? E alternativamente, diante da juntada dos documentos, nós pedimos a conversão em perícia para que eles possam, para que tenham a oportunidade de analisar essa documentação que nós juntamos. E até colacionamos um aqui a título de exemplo, né? A oportunidade na qual acreditamos o laudo pericial irá afirmar, né, com mais categoricamente a inexistência de simulação. E, por fim, o reconhecimento da decadência parcial de janeiro a junho de 2012, além do requadramento da penalidade para o artigo 123.1d. Bom, são nossas razões, presidente. Obrigado, doutor Vitor. Eu gostaria de indagar ao doutor Biratã se ele gostaria de se manifestar agora com relação a essas provas acostadas pela parte, apresentar agora nas suas memoriais. Mas em que sentido, presidente? Porque, assim, se aceita a produção, porque, assim, não tem a mínima condição de a gente fazer uma análise, porque, assim, o que a parte trouxe, então, já me manifestando, obrigado aí pela oportunidade, porque, assim, ela trouxe um documento, né, que, segundo ela, seria exemplificativo, e disse que adunou os autos vários outros que poderiam comprovar aí a sua tese de que realmente ocorreu essa saída de mercadorias e tudo mais, o imposto não seria devido. Então, assim, aqui a gente já tem decidido que, em nome da verdade material,
é o princípio que sempre rege, assim, que a gente leva em consideração, sobretudo nos processos administrativos. Não obstante a oportunidade que a parte teve, né, para juntar, mas ela faz toda a sua explicação no sentido de demonstrar que houve essa impossibilidade no momento oportuno. Então, assim, eu vejo razoável, sim, que essa documentação seja juntada para análise. Eu não diria para perícia imediata, porque eu entendo que, já que esse documento foi juntado aos autos, acho que caberia o relator primeiro fazer uma análise prévia, a partir daí, ele já poderia ter elementos ou para decidir que eles são inconsistentes ou são consistentes, e aí ter o seu entendimento, ou encaminhar para a perícia, caso assim ele entenda conveniente. Então, assim, nesse ponto, eu entendo correto. Agora, assim, não há como a gente dar qualquer parecer sobre os documentos que sequer foram apresentados, a não ser aquele único aqui, a título de exemplo, presidente. Então, são essas considerações. Obrigado, doutor Biratã. Doutor Vitor, quando o doutor Biratã falou também, o senhor quer fazer alguma observação ou não? Totalmente de acordo, presidente. Eu não quis juntar as demais documentações memoriais para não ficar algo muito extenso, né? Ia ser basicamente só apresentando provas aqui. Mas estou totalmente de acordo com o doutor Biratã, no sentido de que o doutor relator ele poderia dar uma análise prévia com relação à documentação juntada, que de fato já foi protocolada, falta só juntar aos autos, e posteriormente decidir pela viabilidade da perícia, pela conveniência da perícia. Obrigado, doutor Vitor. Então, volto para o doutor Leilson, relator do processo. Presidente, diante da notícia de que a parte tinha apresentado os memoriais ontem à noite, agora pela manhã, eu fui dar uma analisada antes da sessão e verifiquei que não havia documentos anexados ao memorial, né? Mas, agora, diante da manifestação da parte, de que existem esses documentos, para que comprovam que a mercadoria transitou desse estado para outro estado, eu acho de bom grado fazer o subestamento desse processo para que, nos termos como a Procuradoria disse, para que se possa dar uma analisada nessa documentação que foi anexada aos autos. E aí, na posterior sessão, se for o caso, emitir para uma perícia, enviar para uma perícia, a Câmara deliberar. Mas, de início, essa questão, primeiro a questão de mérito, sim, se a presidência quiser enfrentar as questões de preliminares, eu não me oponho. Então, doutor Leilson, tendo em vista que as provas foram apresentadas agora, carreadas recentemente ao processo, eu vou sobrestar, ninguém vai iniciar a votação desse processo, não sobreste, para o senhor fazer análise, para depois deliberar, votar em sessão e deliberarmos. Presidente, só fazer um pedido para a doutora Silvana, para que ela me encaminhe para o meu e-mail, não bote no WebDrive, mas encaminhe para o meu e-mail essa documentação que vai ser acostada pela parte, que aí fica mais fácil de eu baixar e fazer as devidas análises. Tá certo, Leilson. Então, Silvana, você viu aí para pedir para anexar. Resiste em ato que o relator pediu para ser encaminhado o processo por e-mail, tá certo? Aliás, tem que botar até no WebDrive, que tem os outros conselheiros também, né? Mas, assim, a minha encaminhe diretamente para o meu e-mail, para que eu depois baixe e faça uma análise dessas provas trazidas. Tudo bem. Então, senhores, o processo de recurso 15258-2017, aí 2017, 11674, está sobrestado para análise do relator quanto às provas carreadas pela parte na presente sessão. Esta decisão para este primeiro processo. Passando para o processo de recurso 15257-2017, aí 2017, 11699, recorrente CEMEC, recorrente CEJU. Relator doutora Elineide, sustentação oral doutor Vitor Valência, e procurador do Estado, doutor Biratã Andrade. Doutora Elineide, gostaria inicialmente da H, se houve memoriais e trouxe alguma prova nova que possa interferir no resultado dessa decisão.
Bom dia, senhores. Tem memorial, mas não tem nada, assim, pelo menos ao meu perceber, nada de novo. A gente pode relatar o auto, enfrentar, porque a questão não é, assim, de anexar a prova, é de entendimento mesmo da matéria, certo? Tá certo. Então, com a relatoria, doutora Elineide. Obrigada, senhor presidente. Dou bom dia aos senhores representantes da parte, doutor Biratã, os conselheiros, a Silvana. Bom dia a todos. Esse processo, ele também trata de falta de recolhimento de ICMS, mas o ICMS normal, em razão de incluir indevidamente valores originários de operação de revenda de mercadoria nos valores mensais diferido a título de FDI Provim. O agente do fisco indica como dispositivos infringidos o artigo 73 e 74 do decreto 24569/97 e a penalidade do 123(1)C da lei 2670/96, alterada pela 13.418/2003. Na informação complementar aos autos, folhas 3 e 9 do processo, o agente do fisco esclarece que a ação fiscal foi desenvolvida com amparo no mandado de ação fiscal número 2016, 18940, referente ao período de 1 de janeiro de 2012 a 31 de 12 de 2003, que o autuado é beneficiário do FDI Provim, nos termos da operação 330311 de 2011 e os aditivos posteriores, que durante o exercício fiscalizado, a empresa estava cadastrada junto à Cefaz Ceará, no regime de recolhimento normal e enquadrada no CNAE 27.10.402, fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios, que após análise da documentação do contribuinte fiscal, ficou constatada a falta de recolhimento do ICMS, haja vista que a legislação do FDI concede o benefício fiscal somente aos produtos de produção própria. O ICMS gerado a partir das saídas de mercadorias adquiridas de terceiro ou que não foram beneficiadas pela empresa não são alcançadas pelo FDI. Não dá direito ao incentivo fiscal, portanto, não podem compor a parcela de 75% do ICMS contemplado com o benefício do FDI. Afirma que para o levantamento foi utilizado o registro C190 do SPED fiscal, considerando os valores declarados pela empresa. Ele menciona todos os CFOPs que utilizou para o levantamento, que utilizou somente o CFOP de produção própria. E aí relaciona todos eles. Constam aí na informação complementar, eu acho desnecessário fazer a leitura dos CFOPs. Alega que após a análise desses CFOPs, né, e foi feita uma planilha, né, foi feita a reapuração do ICMS, deduzindo do valor recolhido pela empresa e a diferença ficou configurada como falta de recolhimento. A planilha contendo os valores originais da apuração do contribuinte, o valor lançado pelo contribuinte como montante a ser diferido do FDI, correspondente a 75% do saldo devedor, isso sem considerar a origem e destino dos produtos adquiridos, o valor reapurado pelo fisco, tomando como base exclusivamente as movimentações de entrada e saídas de insumos e produção própria. O valor recolhido foi o valor constante no DAI pelo contribuinte, como parcela não beneficiado pelo diferimento do FDI, e o valor correspondente a 25% do saldo devedor. Afirma que encontra respaldo nos decretos 27.206/2003,
e 27040/2003, que regulamenta o FDI, onde estabelece que somente os produtos de produção própria podem gozar o incentivo fiscal, e aplica a penalidade, como já mencionei, do artigo 123, 1C da Lei 2.670/96. O autuado apresenta a defesa tempestiva, folhas 31 a 41 dos autos, argumentando basicamente que a impugnante sempre cumpriu com precisão todas as suas obrigações fiscais, recolhendo os tributos que eles são devidos, que conforme determina o artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 10.367 de 1979, o benefício do Provim-FDI abrange todo o ICMS próprio, sendo irrelevante se o imposto decorrente da revenda de mercadorias adquiridas de terceiro ou de produção própria. Por último, solicita o reenquadramento da multa imposta para a penalidade prevista no artigo 123.1d da Lei 12.670. E também traz como argumentação a impossibilidade de corresponsabilização dos sócios da impugnante nos termos do artigo 135 do CTN. O processo é julgado procedente. Julgamento encontra-se as folhas 53 e 65 dos autos. O julgador monocrático apresenta de uma forma sucinta, ele é bem detalhado, mas eu vou apresentar de forma sucinta os fundamentos. O auto de infração tem como sujeito passivo a empresa, não cabendo ao contencioso a análise de responsabilização dos sócios, que somente ocorrerá em fase de execução. Isso aqui é com relação à imputação dos sócios, que o benefício do FDI visa alcançar as atividades industriais, portanto, só deve incidir sobre a parcela resultante da fabricação própria. E afasta o pedido de reenquadramento da penalidade por artigo 123.1d da Lei 2.670/96, considerando que somente deve ser aplicado quando as operações estão regularmente escrituradas e o imposto recolhido. Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresenta o recurso ordinário, onde ratifica as razões e os pedidos formulados por ocasião da defesa. Enfatizando que, novamente, que a Lei 10.367 de 1979 determina que o benefício do FDI, Provim, abrange todo o ICMS do contribuinte, ICMS próprio, né? Sendo irrelevante se o imposto decorre da revenda de mercadorias adquiridas de terceiros ou de produção própria. Ratifica o pedido de reenquadramento da penalidade por artigo 123.1d da Lei 12.670, uma vez que houve a escrituração das operações de saída, o imposto encontra-se recolhido. E a não responsabilização dos sócios nos termos do artigo 135 do FDI. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer número 2003-2020, folhas 83, 85 verso, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão de procedência do lançamento sobre os seguintes fundamentos. O parecer CATRE-SECOM número 475/2018, que trata da matéria, afirma que, para fins de cálculo do benefício, as operações de produção devem ser consideradas as operações de produção própria da indústria, excluindo-se aquelas alheias ao seu processo produtivo. O decreto, só um instante. O decreto que regulamenta a Lei 10.367, a qual instituiu o FDI, e remeteu a regulamentação à operacionalização, que o decreto, seguindo as prescrições da lei, trata de um benefício concedido ao contribuinte beneficiário de FDI, qual seja indústria, logo o termo operações de produção própria constante no decreto
e ICMS próprio são quase que sinônimo, pois quando se trata de operações industriais, o ICMS próprio se confunde com o ICMS da produção própria. Pelo fato de que algumas empresas do setor industrial também praticam atividades alheias ao seu processo produtivo, como revenda de mercadorias adquiridas de terceiro, o decreto o decreto posterior veio a esclarecer que o ICMS próprio citado na Lei 10.367/1979 se refere ao ICM de produção industrial. E quanto à aplicação da penalidade com base no artigo 123.1d, também afasta, entende que deve ser mantida a penalidade do artigo 123.1c da Lei 2.670, por restar caracterizado o recolhimento do imposto. É este o relato, senhor presidente. Obrigado pelo Cineide. Com a palavra, doutor Biratã. Renovando aqui meu cumprimento a todos, eu vou aqui, houve aqui novamente uma queda de energia aqui, porque eu comprei um no-break para outro computador, mas já faz tempo. Só que quando tem uma alteração de energia, ele faz desativar, ele não segura o computador, né? Era ele para segurar, evitar qualquer dano ao computador, mas para segurar sem que o computador desligasse. Aí, assim, o parecer saiu da tela, está reiniciando, mas eu posso me manifestar sobre o tema, independente da leitura aqui do parecer, senhor presidente. No caso, na verdade, nós temos, como destacou a conselheira relatora, nós temos aí, na verdade, uma questão de direito, né? No início, o senhor presidente perguntou a questão de provas, de fatos, que, na verdade, a empresa, em nenhum momento, ela questiona em si os fatos, ela apenas diz que tem direito aí os benefícios do FDI, além do que foi produzido na indústria, das operações de produção própria. Então, assim, ela teria benefício até em relação a mercadorias, operações que não fosse de produção própria da indústria, né, da empresa a qual foi concedido o benefício do FDI. E, assim, o parecer, ele traz nesse sentido o parecer caso SECOM, né, o parecer da assessoria, que até essa questão aí ela já tinha sido submetido à CATRE, questionando a questão de que até que ponto o regulamento, o decreto que regulamentou a lei do FDI, ele teria ido além da sua capacidade de regulamentar, né, de disciplinar a matéria. E, na verdade, a nosso ver, isso é bem claro, isso aí já a matéria, a meu ver, longe de questionamento, de polêmicas, porque até pela própria finalidade, né, do FDI, atrair, né, essas empresas para que elas produzam aqui, para que realmente gere emprego. Então, assim, não teria sentido algum você conceder benefícios em relação a operações que não fossem de produção própria. Realmente, o próprio Instituto do FDI, por si só, ele já fala muito alto, ele já aclama isso. Então, assim, qualquer interpretação que passe longe dessa ideia se mostra totalmente desarrazoada, totalmente inconsistente. Eu não vejo, assim, qualquer sentido em sustentar algo dessa natureza, desse porte. E, mesmo assim, a lei, ela fala, né, ela não utiliza o termo produção própria, mas fala do ICMS próprio também, que dá a entender, a meu ver, também muito claramente, apenas o decreto ele apenas foi mais cuidadoso no termo produção própria, mas é claro que quando está falando do ICMS próprio, é aquele ICMS gerado pela própria industrialização da empresa, beneficiário do FDI. Então, assim, há total consonância aí do decreto com a lei em relação ao decreto que regulamenta o FDI, com a lei que o instituiu, né? Vou aqui ver se eu consigo aqui novamente abrir, aqui ver se eu localizo aqui o parecer para ver outros aspectos aqui que o computador reiniciou. É só
pouquinho aqui de atenção aqui dos pacientes. É 16, não. Pronto, abri aqui o parecer. Sim, aí tem uma observação aqui em relação à responsabilidade dos sócios, e aí o nosso entendimento vai naquela linha que já podemos nos manifestar em outras sessões, no sentido de que a autuação ela se dirige contra a empresa autuada, né? Os sócios, eles constam aqui para efeitos cadastrais, e essa apuração de responsabilidade, se ela eventualmente existir, ela será apurada no momento próprio, analisada no momento próprio, pela Procuradoria da Dívida Ativa, né? Tem ainda a questão do pedido, caso se entenda que os contornos da ação elas se configurem como válidos para a confirmação da autuação fiscal, pede-se o reenquadramento. E aí, nesse sentido, o parecer destaca, né, conforme o entendimento, inclusive, do julgado singular, pelo não acatamento desse reenquadramento, considerando que não houve a correta apuração do imposto, mantendo-se a penalidade do artigo 123.1c da Lei 12.670. E assim, e para concluir, senhor presidente, senhores conselheiros, e não obstante a lei estar em perfeita consonância com o decreto em relação a essa questão da produção própria, há que se destacar que, de qualquer forma, essa situação seria uma situação de arguição de inconstitucionalidade, né, do regulamento do FDI, que é muito claro ao cingir os benefícios do FDI às operações de produção própria da indústria. Então, assim, quando muito, essa questão levaria uma arguição de constitucionalidade a ser sustentada perante o judiciário. Então, assim, até por isso, essa questão não tem nem como ser enfrentada. É só fazendo esse destaque, não obstante, eu entendo até desnecessário, porque, a meu ver, não há qualquer tipo de incompatibilidade do decreto com a lei, mas só fazendo esse destaque, porque não teríamos nem como analisar essa questão aqui. Então, são essas questões aqui que eu coloco, senhor presidente, o parecer nesse sentido, a razão pela qual nós opinamos pela confirmação da decisão singular, do auto de fração, mantendo assim a procedência da autuação. Obrigado. Obrigado, Biratã. Com a palavra, doutor Vitor Valença. Obrigado, presidente. Eu vou só compartilhar aqui o memorial, só um segundo. Bom, renovando, né, o bom dia a todos. Nesse caso aqui do auto 2017-11699, a acusação fiscal afirma a inclusão indevida, né, de operações de revenda de mercadoria nos valores mensais diferidos do FDI, culminando na aplicação da penalidade de falta de pagamento do imposto, né, previsto no artigo 123.1c. Pois bem, a autuação ela decorre de uma antiga divergência de entendimento existente entre o fisco e os contribuintes beneficiários do FDI, né, sobre quais são as operações passíveis de serem incluídas no diferimento. Isso porque a Lei 10.367 de 79 fala de ICMS próprio, né, e como se sabe, o ICMS próprio é aquele devido em razão de operações originadas do contribuinte, não se restringindo somente a operações com mercadorias beneficiadas por ele. Então, por isso, a nosso ver, o Decreto 27.206 de 2003,
né, ao mencionar produção própria, ao invés de ICMS próprio, restringiu indevidamente a lei, né, em afronta ao princípio da legalidade. Né, mas sabendo que o entendimento desse tribunal se consolidou de forma diversa, nós vamos buscar focar aqui no pedido de reenquadramento da penalidade. Né? E veja-se, baixando aqui os memoriais, veja-se que inicialmente que a penalidade aplicada foi aquela de 100% por falta de recolhimento do imposto do artigo 123.1c. Né? No nosso entender, contudo, estariam satisfeitas as condições para que se aplique a penalidade mais benéfica do artigo 123.1d, de 50% do valor do imposto. Né? Pela leitura do auto de infração, a gente nota a correta escrituração das operações e do imposto devido. E esses são os requisitos previstos no artigo 123.1d para que ele incida o caso. Né? Então, vamos ilustrar aqui de que forma esses requisitos foram cumpridos. Inicialmente, o fiscal, no relato da infração, eu vou voltar aqui para o relato, porque eu grifei os trechos, ele afirma, abre aspas, o levantamento foi realizado conforme o registro C-190 do SPED fiscal. Dessa forma, utilizou-se os valores declarados pela própria empresa quando do lançamento de suas operações de entrada e saída, de acordo com o CFOP. Utilizando apenas os CFOPs relativos à produção própria, abaixo descrito, fez-se a apuração do ICMS corretamente devido. Desse valor, deduziu-se o que ele havia recolhido, configurando a diferença com a falta de recolhimento ora autuado. Convém ressaltar, no presente, que todo o procedimento fiscal de auditoria realizado foi com base nas operações efetuadas e registradas pela empresa autuada em seu SPED fiscal. Ou seja, não há dúvida de que as operações estariam regularmente escrituradas. Com relação ao imposto, na folha 3, eu acabei não colacionando aqui nos memoriais, mas está na folha 3 da autuação, a tabela de cálculo, né, apresentada pelo fiscal para apurar o valor cobrado, mostra que ele considerou correto o saldo devedor do mês apurado pelo contribuinte. Né, a única divergência, né, ele considera o valor apurado de imposto devido apurado pelo contribuinte, e a única divergência é quanto à parcela desse saldo devedor que seria diferida em razão do FDI. Essa divergência quanto ao diferimento só gera um recolhimento menor, sem elidir o fato de que o saldo devedor e as operações respectivas foram corretamente escriturados e declarados pela CEMEC. Né? Em casos como esse, existem vários precedentes do CONAT entendendo pela aplicação dessa minorante, até para recompensar a boa-fé do contribuinte que não omitiu nenhuma informação do fisco, mas somente interpretou de forma diversa a legislação tributária. E aí tem um precedente muito interessante da Quarta Câmara, num caso idêntico, né, idêntico ao presente caso, que eu peço licença para ler aqui rapidamente. Abro aspas, né? Nesse ponto, chama-se atenção para o fato de que a fiscalização não constatou nenhuma diferença no saldo devedor apurado nesse período, o que significa que o contribuinte apurou, baixando aqui, que o contribuinte apurou corretamente o ICMS devido e declarou na FD. Melhor explicando, a fiscalização utilizou como base o saldo devedor apurado pelo contribuinte, ICMS devido, para fins de identificar a parcela do ICMS que deveria ser financiada pelo FDI, que corresponde às operações de produção própria e a parcela de ICMS que efetivamente deveria ser recolhido pelo contribuinte no prazo regulamentar, que não corresponde à produção própria, conforme regra estabelecida no artigo 25. Com efeito, depreende-se que o contribuinte, ao deduzir o saldo devedor em valor superior ao legalmente permitido, uma vez que lançou no campo dedução para fins financeiros valor maior do que o legalmente permitido, incorreu na conduta conhecida como atraso de recolhimento. Por analogia, a situação fática assemelha-se à típica infração de declarar o saldo devedor, ICMS devido, corretamente, mas pagar a menor, razão pela qual deve ser aplicada a penalidade que a recorrente requer, incerta no artigo 123.1d da Lei 12.670 de 96. E, por fim, eu colaciono mais uma vez a jurisprudência da Câmara Superior,
que, como eu falei no auto anterior, ela tem se consolidado no sentido de que quando o valor do imposto cobrado no auto e as operações respectivas estão informadas pelo contribuinte no sistema da Cefaz, é justamente o caso de aplicação do artigo 123.1d, que é o que nós requeremos aqui. E, por fim, vale ressaltar desde já que, caso se entenda que o artigo 123.1d só seria aplicável em caso de perfeita similitude entre a declaração e o entendimento do fiscal, esse dispositivo passaria a ser letra morta, né? Porque se houver declaração perfeitamente idêntica ao entendimento do fiscal, mas pagamento é menor, a diferença iria direto para a dívida ativa, sem passar pelo contencioso. E, por outro lado, se a declaração for idêntica e o pagamento for integral, não haveria autuação. Por isso, nós entendemos que é, de fato, o caso de aplicação desse dispositivo. Por todo exposto, presidente, nós pedimos pelo reenquadramento da penalidade do artigo 123.1c para o artigo 123.1d da lei do ICMS. Obrigado. Obrigado, doutor Vitor. Senhores, o processo está em discussão. Doutora Leite, quer falar? Posso falar, senhor presidente? Realmente, assim, eu venho me manifestando com relação a essa penalidade, com relação à questão do 123.1d. Mas aí, eu fiquei pensando nesse caso aqui específico, e depois de umas explanações aí do doutor Leilson em outras sessões, se realmente seria o caso do 1D, porque nós tivemos um caso bem típico do 1D, que a empresa apurou, recolheu tudo, agora ela realmente só atrasou o pagamento, e aqui não, a apuração, que ele chega num valor, mas o recolhimento é, de fato, menor. Então, assim, hoje eu estou quase que mudando o meu entendimento, que venho manifestando no sentido 1D pelo 1C. Mas, assim, queria ouvir mais para poder realmente... Porque até agora eu voltava no 123.1D, quando era caso de FDI. Presidente, eu gostaria de me manifestar. Henrique, com a palavra. Primeiramente, cumprimentar a todos aqui. Bom dia a todos os presentes, os conselheiros, advogados, o senhor procurador, doutora Silvana. O assunto nós já discutimos, eu acho que até semana passada, né, com alguns processos com relação à parte da produção própria, como bem colocou o doutor Vitor, né, nós entendemos aqui que até o objetivo de ser do benefício fiscal, ele visa realmente estimular a fábrica, a indústria, né, a geração de empregos, né, e no momento que uma empresa utiliza esse benefício para poder revender mercadorias que não produzidas por ela estaria até tendo digamos assim, um diferencial competitivo, assim, até prejudicando outras empresas comerciais, né, que não poderiam oferir esse incentivo, né. Então, por todo, já que nós discutimos anteriormente, entendemos que essa conduta não deve prosperar, até para não incentivar essa concorrência desleal, né. Em relação aos cálculos aqui, eu estava, na realidade, me atendo mais a eles, como é que tinham sido feitos, né, mas com receio que tivessem créditos de entrada de produtos adquiridos de terceiros para comercialização, e achando até que o auditor teria feito isso em separado, mas ao olhar o SPED fiscal da empresa, esses créditos não existem. Na realidade, só tem efetivamente crédito de produção, né? E nesses 3 meses houve uma venda até significativa, bem superior ao valor da venda de produção, né? E entendo eu que o fiscal fez corretamente os cálculos em função disso, porque realmente não tinha o que apurar ou fazer a proporcionalidade em função de não haver crédito de entrada de produto de aquisição de terceiros, né? Já em relação à multa, doutora Elineide, eu entendo, assim, eu já externei aqui meu posicionamento, né, que o atraso de recolhimento,
ele é um débito assim, que ele tem que estar efetivamente lançado na FD com aquele valor, como a senhora bem colocou aqui no começo, né? É aquela história, eu devo, não nego e pago quando puder. Nesse caso, embora as operações tenham sido lançadas, né, efetivamente, todas as notas fiscais estão lançadas, mas a apuração do benefício foi feita de forma incorreta, né? E se você olhar até o decreto do próprio FDI, ele entende isso como sendo praticamente como um crédito indevido, uma dedução indevida, né? E leva para essa penalidade da falta de recolhimento, né? E assim, a empresa apurou, lançou na FD todas essas operações, mas na hora de efetuar o cálculo, ela efetuou o cálculo errado. Então, o imposto a recolher que ela lançou na FD está coerente com o que ela recolheu. É tanto que ela homologou o benefício, levou no Bradesco, teve toda a parte do FDI homologada, né, pelo próprio Estado, né, mas entendendo o Estado que aquela apuração estaria correta, né, que estaria regularmente escriturado, né. E, nesse sentido, eu reforço o meu entendimento que, quando houver essa situação que a gente só pode detectar com a presença de uma auditoria efetiva, né, para detectar que realmente essa dedução está indevida, eu não entendo que isso seja atraso de recolhimento, não. Atraso de recolhimento, entendo eu, mais uma vez, ser aquele valor que a pessoa lança, deve aquele valor, mas não tem condições de pagar todo ou paga em parte, e aí antigamente se lavrava auto de atraso de recolhimento, como o doutor Vitor bem colocou, né? Hoje em dia, em alguns casos, isso ainda é feito, né? Dependendo da apuração, da forma, você faz realmente isso, mas entendo que o atraso só ocorre quando efetivamente essas operações estão lançadas de forma correta. Então, já antecipando aqui o meu posicionamento, eu entendo pelo enquadramento do 123.1c. Presidente, seriam essas breves considerações e estou à disposição, assim, se puder ajudar com relação ao FDI. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, doutor Alexandre Goiana. Senhor presidente, meus amigos conselheiros, doutor Vitor, doutor Enzo, amiga Silvana, doutor Biratã, me perdoe, acabei esquecendo. Bom dia a todos. Primeiro, me desculpando, senhor presidente, pela precariedade aqui da minha conexão hoje, mas eu estou um pouco afastado e a conexão aqui realmente não é muito boa, tá? Senhor presidente, sobre esse processo específico, eu também concordo com o que já foi apontado aqui pela senhora relatora, pelo doutor Henrique, já foi também sustentado aqui pelo doutor Biratã, mas, especificamente nesse caso, até a título de dúvida também, Henrique, já que você se dispôs, a gente tem aqui uma situação que até, eu imagino que nem se amolda, como a gente está falando de FDI e de tributação que seria incidente sobre produtos que não estariam sujeitos ao FDI, né? De fato, o que acontece? O imposto a recolher sobre esses tributos, sobre essas operações que não estão sujeitas ao FDI, elas efetivamente não estão, o imposto ele não está declarado, né? Até assim, do ponto de vista da tecnicidade, do ponto de vista de se fazer algum tipo de vinculação com o artigo 123.1b, a gente tem um pouco de dificuldade realmente por entender sobre a confirmação desses requisitos que estão aqui no artigo, né? Ou seja, quando as operações, as prestações e o imposto a recolher estiverem regularmente escriturados, porque efetivamente o que a parte fez, o que o contribuinte fez, ele pegou operações que são operações que não são de produção própria e lançou sobre essas operações aí a redução do imposto no que diz respeito à regra do FDI. Então, efetivamente, sobre essas operações aí, a gente não tem um imposto, o imposto recolhido, né? O imposto lançado, o imposto devido, ele não está devidamente escriturado. Diferente, por exemplo, se nós estivéssemos tratando aqui de operações que estão sujeitas ao FDI, como foi colocado aqui, e aí partindo mais uma vez dessa premissa, como foi colocado aqui, de que nessas operações de TC, nessas operações de compras de produtos acabados, não seriam passíveis, não seriam sujeitas à apuração da redução do imposto na forma do FDI, até porque para essas operações o Estado até tem outro benefício, né,
benefício vigente, que é o PCDM, salvo engano. Então, assim, também por esse motivo, também não se aplicaria essa situação descrita aí no artigo 123, 1D. É só isso, senhor presidente. Pois é, doutor Alexandre, ao contrário dos processos. Ao contrário dos outros processos de FDI, onde a gente que trabalha com crédito e tudo, há uma divergência, mas aqui não, foi no todo. É bem diferente esse processo. Por isso que eu também entendi, assim... Isso. Por isso que eu fiz questão de ressaltar, doutora Elineide, para a gente depois não estar aplicando esse argumento em todas as situações, né? Esse é um caso bem específico, né? É um caso onde a empresa comprou o produto de terceiro e revendeu o produto de terceiro aplicando o FDI. Então, efetivamente, o que manda lá no artigo 123, 1D, né, do que diz respeito à sua parte final, ao terceiro requisito, que era exatamente o imposto a recolher efetivamente regularmente escriturado, ele, de fato, ele não se encontra, né? Ele não está, exatamente porque foi aplicada a redução em cima daquilo que não poderia, né? Diferente se a gente estivesse discutindo aqui uma operação 100% FDI, vamos colocar assim, né? Uhum. Senhores, está em discussão. Só isso. Sem discussão? Então, eu vou colocar em votação, senhores conselheiros. Indagar a relatora se há alguma preliminar suscitada pela parte. Com relação preliminar, só tem a questão, se a gente pode encarar, é a questão dos sócios, né? Que a Procuradoria já se manifestou, tem no parecer, e o reenquadramento da penalidade, que já é mérito. Não encontrei nenhuma outra. Pronto. Com relação à preliminar, como vota a relatora? Essa questão, né, no mesmo sentido da Procuradoria, que não caberia aqui a análise pelo contencioso, né, uma vez que a autuação é realizada em nome, o sujeito passivo é a empresa. Isso aqui seria numa fase posterior e de competência da Procuradoria-Geral do Estado. Doutor Leilson? Com a relatora. Doutor Wander? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Marcos? Com a relatora, presidente. Doutor Alexandre? Doutor Alexandre? Acompanha a relatora, senhor presidente, fazendo aquelas ressalvas. Tá ouvindo, presidente? Sim, estamos. Pronto, acompanho a relatora com todas aquelas ressalvas que nós já fazemos aqui, que não se trata de matéria, não se trata de eleição nesse momento aí de responsabilidade dos sócios, que a gente já vem discutindo aqui na Câmara. Doutor Alexandre. Doutor Henrique, como vota? Acompanha a relatora, presidente. Então, superada a preliminar suscitada pela parte, no mérito, como vota a doutora Elineide? No mérito, conheço do recurso ordinário, nego o provimento para manter a decisão condenatória proferida em primeira instância. Então, é falta de recolhimento. Não é falta, artigo 123, 1C da lei, do jeito da autuação. Ok, obrigado, doutora Elineide. Doutor Leilson? Com a relatora. Doutor Wander? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Marcos? Com a relatora, presidente. Doutor Henrique? Doutor Alexandre? Acompanha a relatora, senhor presidente. E doutor Henrique? Acompanha a relatora, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, nega provimento para confirmar a decisão condenatória à primeira instância nos termos do parecer da assessoria adotado pelo representante da douta PGE. Esta é a decisão para este processo. Queria agradecer aos senhores advogados presentes na sessão, informar que vamos estar na sessão e querendo podem ficar para assistir o julgamento do próximo processo. Obrigado, senhor presidente, e bom dia de trabalho a todos. Bom dia. Senhores,
10 minutos de intervalo, tudo bem? Então, às Doutor 10 Elineide, 10 e doutor 15. Elineide, Sim, doutor Biratã.